Olá, eu sou o Márcio, presidente do Sindiguardas SP. Estamos aqui começando mais um programa Fique por Dentro. Mas antes, o companheiro Vilar vai te dar o recado. Exatamente, Márcio. É o recado para você que ainda não é inscrito. Como assim você não é inscrito? Inscreva-se no canal. Você que já é inscrito, quer receber ali, ó, na palma da sua mão Fique por Dentro, sininho e notificações. Compartilhe e deixe um like para o Fique por Dentro. Neste bloco aqui, nós vamos tratar de um assunto que nós já tratamos aqui em outro Fique por Dentro aqui, que nós pedimos, inclusive, a paciência dos nossos policiais aposentados, que estão numa situação muito difícil, né? Porque quem vai fazer jus a esse benefício está passando por uma situação de saúde complicada, né? Foi um pedido da DTRH, estava faltando os ajustes lá, e finalmente nós temos, então, o acesso dos policiais aposentados ao benefício assistencial. Na verdade, Marcelo? É isso aí, Vilar. A lei, né, que dá o direito ao benefício assistencial é de junho de 2023. Sim. Passaram-se 6 meses sem regulamentar. Sim. E agora, ao toque de caixa, fizeram aí a portaria número 7 da Secretaria de Gestão de 2024, que regulamenta o benefício assistencial. A portaria saiu interessante, Vilar. Sim. Interessante. Ela vincula, que na verdade eles se conversam mesmo, né, o benefício assistencial com a isenção do imposto de renda. Isso. Então, ela vincula o servidor aposentado, que tem uma daquelas doenças graves que a gente passou no programa anterior, vou até pedir para colocar na tela aqui a relação dessas doenças graves, ele pode pedir a isenção do imposto de renda, Sim. pode pedir o benefício assistencial ou pode pedir ambos. Sim. Né? Então, a portaria já regulamenta esses pedidos. Inclusive, nós colocamos no site do Sindiguardas SP, lá na aba de legislação, tem lá o formulário para preencher, porque tem um requerimento, né? Sim. Aí são 4 formulários lá. O último é para recurso, caso esteja indeferido. Sim. O primeiro, o segundo e o terceiro é o seguinte: para quem quer pedir só a isenção de imposto de renda, para quem quer pedir só o benefício assistencial ou para quem quer pedir ambos. Aí preenche lá o formulário conforme a sua necessidade e entrega lá na DRH. O que é de interessante nessa portaria, Vilar? Se o nosso servidor ele tem uma doença grave e ele não tem condições de se locomover à perícia, já que ele vai ter que passar por uma perícia, Sim. a perícia pode ser feita em casa. A COGES vai e faz a perícia Legal. dele em casa. Mas como que ele vai fazer o requerimento se ele não tem condições de fazer a perícia e também não tem como ir lá na DRH, né? Sim. Ele faz por procuração. Ele preenche lá o requerimentozinho, preenche a procuração, algum parente vai lá e leva na DRH. Legal. A DRH agenda a perícia e a perícia vai ser feita em casa. Tem que fazer lá a observação que ele precisa da perícia em casa lá, de acordo com o artigo 16 do Decreto 58225. Uma outra coisa interessante, nem todos vão precisar fazer perícia. Porque nós temos alguns aposentados que já têm a isenção do imposto de renda. Sim. Esse não precisa fazer perícia. Ele só preenche o requerimento e ele passa a receber aí o benefício assistencial. A partir de quando? Vamos lá. Se a doença grave, o laudo dela é anterior a janeiro de 2024, o benefício assistencial vai ser pago a partir de janeiro de 2024. Sim. Se a doença é posterior a janeiro de 2024, vai ser a data do laudo da doença lá, Sim. ou da perícia e por aí vai, tá? Ou da aposentadoria, porque tem colega que tem doença grave, mas não está aposentado ainda. Sim. Aí, quando ele se aposentar, ele já faz os 2 pedidos. Exato. Isenção de imposto de renda e benefício assistencial. E por último, o valor, né? Qual que é o valor do benefício assistencial? Se você recebe até o teto do INSS, que está em 7.700 e pouquinho, o valor do benefício assistencial vai ser exatamente o valor da sua contribuição FUNFIN ou FUNPREV. Se você recebe mais do que o teto do INSS, que hoje está 7.000 e um pouquinho, deixa eu ver aqui o valor do seu benefício assistencial. É 1.000 e... Bom, tá aqui na página, mas não vou conseguir encontrar. Ele é o teto do INSS Sim. vezes 14%. Exatamente. Dá R$ 1.026, mais ou menos. Sim. Tá? Porque acima do teto do INSS não tem isenção. Exato. Né? Não tem como isentar. Então, para quem recebe até o teto do INSS, o valor do FUNFIN ou FUNPREV. Para quem recebe mais do que o teto, você vai receber o valor do benefício assistencial correspondente a 14% da contribuição até o teto do INSS, que é 7.700 e alguma coisinha. Exato. Né? Bom, a DRH nos respondeu o ofício, né? Na verdade, a gente fez para a SMSU, mas quem respondeu foi a DRH. Sim. A DRH falou o seguinte: olha, o sistema está pronto.
As pessoas podem vir agora aqui com o requerimentozinho. Se não quiser levar o requerimento, lá tem. É só preencher lá. Sim. E já vai ser dada a entrada. No pedido de perícia médica para quem vai precisar fazer e no pedido da concessão do benefício assistencial para quem já não precisa Já da tá perícia, comprado. porque já tem a perícia lá do imposto de renda, né? Da isenção do imposto de renda. Sim. E eles responderam também o seguinte: no dia 8 de fevereiro, que foi ontem, né? Sim. Na última quinta-feira, já saiu a primeira publicação da concessão. Olha, legal. O que a DRH fez junto com a SMSU? Eles pegaram aquele pessoal, os aposentados, que já tinham o benefício da isenção de imposto de renda. Sim. De ofício, Show. eles pediram lá o benefício assistencial. Muito bom. Ou seja, o colega não precisou nem ir lá na DRH fazer o pedido, eles já fizeram o pedido de ofício. Aquele pessoal que já tinha a isenção do imposto de renda já está no benefício assistencial também. Ótimo, né? Como é que eles vão saber? Na folha de fevereiro. Com certeza. Na folha de fevereiro, lá no campo... Olha, não é no campo de desconto, hein, gente? É no campo de vencimentos. Exato. Você olha lá do lado esquerdo do lerite, está escrito lá, benefício assistencial, e ele tem que corresponder ao mesmo valor do FUNFIM se você ganha até 5 salários... Até o teto do INSS, que é um pouco maior que 5 salários mínimos. É que eu acho que a mensagem primeira vai ser do Banco do Brasil, né? É. Para quem é correntista do Banco do Brasil, vai receber, vai ver que ele, opa, veio mais, né? Isso, é. Né? Vai ver mais, então, ou seja, né, tem mais condição de se tratar, porque, na verdade, é uma coisa boa, mas quando a gente analisa o fundo, é uma correção de uma injustiça sem tamanho. Exatamente. Que é descontar de quem já está aposentado, né? Exatamente. Então, fez uma correção aí, né, para algumas pessoas que, infelizmente, são acometidas de alguma comorbidade, né? Infelizmente, ainda só está pegando o pessoal que tem doença grave, Sim. não atinge a todos os aposentados, só os aposentados que têm deficiência grave. Lembrando que no mês de fevereiro, você deve receber 2 meses, que é o mês de janeiro, Sim. mais o mês de fevereiro. E se não vir, por exemplo, não veio, se você tem a isenção do imposto de renda e o seu olerite não veio lá, o benefício assistencial, pode fazer o pedido em março, porque vai retroagir a janeiro. Não tem problema nenhum, Exato. tá? Se o seu laudo é anterior, vai retroagir a janeiro. Agora, se o laudo for posterior, vai ser a data do pedido, laudo. né? É mais uma reivindicação que o governo atende, né? Sim. Na verdade, a gente pediu para que tirasse essa contribuição FUNFIM de todos os aposentados. Eles atenderam parcialmente, pelo menos tirou a contribuição dos aposentados que têm doença grave. Exatamente. Neste bloco aqui nós vamos tratar de uma ação que o nosso departamento jurídico aqui defendeu um policial da Guarda Civil Metropolitana que sofreu uma punição, né? E que nós entendemos que essa punição não é justa. Descabida, né? Descabida. Você usou o termo perfeito, não é verdade, Marcelo? Justamente, Vilar, o que acontece? Esse policial ele foi penalizado 3 vezes. 3 vezes por deixar de prestar continência, né? Eu até conversei bastante com ele. Não é uma questão até de insubordinação ou por ser indisciplinado. É questão, uma primeira vez, ele estava se alimentando, o rondante chegou lá, pediu que ele prestasse a continência, ele estava se alimentando, ele não levantou para prestar. Na segunda vez, ele não viu o rondante, segundo ele não viu o rondante, realmente o rondante passou, ele não viu, e aí o rondante alegou que ele não tinha prestado a continência, né? E por aí vai. E o que acontece? A primeira foi uma advertência, a segunda foi uma repreensão, a terceira foi uma suspensão de um dia de suspensão no colega, as 3 por continência, né? O que acontece? O decreto de continência é do ano 2000, é o decreto 40.002 do ano 2000. Exato. E ele está desatualizado. Com certeza. Ele está desatualizado, ele está em antinomia, ele está incompatível com a Lei 13.022, né? E a administração pública está inerte, ela não mexe no decreto, deixa aquele decreto desatualizado, os cargos que estão previstos no decreto lá, alguns já nem existem mais e tá lá, né? Sim. Só que acontece, algumas pessoas, não todas, mas se apegam no decreto com tal rigor, que às vezes usam o decreto para humilhar o trabalhador. Exato. Sabe aquele negócio? O camarada tá do outro lado da rua e fica gritando, cadê minha continência? Cadê minha continência? E tal, né? E aí, esse mesmo decreto exige que todos nós, do prestemos mais continência. moderno ao mais graduado, tenhamos tratamento urbano, né? Justamente. Nós temos que nos tratar com urbanidade. Respeito, né? Exato, Respeito, tal, exato. deferência, né? Respeito. Ele fala de relações interpessoais, justamente. E aí o que acontece? 3 punições. Isso atrasou a vida do colega muito, muito. Por quê?
Quando ele foi punido, a nossa regra de promoção horizontal, que é a mudança de letra, ela era a cada 3 anos e só acontecia uma vez por ano. Então, se você tivesse uma punição, você só ia mudar de letra no ano seguinte. Seria Ou seja, 3 para 4 anos, 4 para 5. Só na letra ele já levou em um ano de prejuízo. De atraso, né? Mas, além disso, na progressão ele também levou mais um ano de prejuízo. Eu sei que a carreira dele ele ficou estacionada por causa dessas punições que ele levou. Ele procurou o departamento jurídico. Nós temos bons advogados. Sim. Os advogados analisaram e falaram assim, olha, o decreto está incompatível com a Lei 13.022, vamos pedir tutela jurisdicional para o cumprimento da Lei 13.022 em detrimento ao decreto. Sim. E o juiz entendeu que realmente deve ser cumprida a Lei 13.022 em detrimento ao decreto. Isso deu uma bastante discussão nos grupos, viu, Vilar? Porque Sim. o pessoal acaloradamente defende a manutenção da continência, outro pessoal defende acaloradamente que não deve mais existir continência, né? A verdade é que a forma de respeitar as pessoas não está só na continência. Exato. Aliás, não pode atrelar a continência ao respeito. Porque, de repente, o colega não gosta de você, ele presta uma continência, você vira as costas e ele te xinga. Sim. Fala palavrão, fala um monte de coisa, desobedece, não cumpre as ordens. Então, o respeito ele não é só a continência. Tem várias formas. O próprio decreto 40.002, ele prevê lá as formas de respeito, né? Exatamente. É cumprir as ordens, é dar uma satisfação, é fazer uma apresentação, uma cordialidade, um bom dia. São várias formas de deferência. A continência é só uma delas. Então não dá para dizer assim que vai acabar a continência, acabou a Guarda Civil Metropolitana, acabou a hierarquia, acabou o respeito. Não é, uma coisa não se atrela à outra, né? Fora isso, eu sei que assim, as pessoas gostam muito de exigir o cumprimento do decreto 40.002 naquilo que lhes favorece. Sim. Quando é para exigir a continência, né? Por exemplo, tem inspetor superintendente que ele faz questão que todos se levantem e prestem a continência para ele. Só que esse mesmo inspetor superintendente, pela redação do decreto, todo policial militar que ele encontra na rua, ele é obrigado a parar, prestar continência e aguardar o policial militar ou retribuir, ou acenar com a cabeça, ou estender a mão para ele. Ele faz isso? Porque lá no decreto está escrito assim, quem tem direito à continência, né? Aí tem um monte de autoridade. Tem o presidente da Câmara, tem os superiores da Guarda Civil Metropolitana, a bandeira, o hino nacional e tal, e está escrito lá, os oficiais das Forças Armadas, ou melhor, os agentes das Forças Armadas, né? Sim. E os policiais militares quando uniformizados. Como ele não fala que são os policiais militares oficiais, nem soldados, nem praça, nem nada, todo policial armado, todo policial militar uniformizado tem direito à continência. Sim. E todo guarda civil metropolitana, pela redação do decreto, tem dever de prestar continência. Significa dizer que você, que é antigo, que é bem superior mesmo, né? Bem graduado na instituição, que gosta de cobrar continência, se enquadre para todo policial militar que você vê, porque aí você está cumprindo o decreto. Porque não adianta cumprir uma parte e não cumprir a outra, né? Lei é para ser cumprida, né? Justamente. Então. Né? E assim, se o decreto, se a administração pública já tivesse atualizado esse decreto, a gente não teria mais esses problemas. Não teria mais esse problema de ter que entrar na justiça para anular uma punição, para a carreira do colega voltar a fluir. Porque estava parada por causa de uma punição. Exatamente, Márcio. Eu queria só lembrar aqui que, acho que numa das primeiras reuniões da nossa gestão passada, né, nós cobramos isso. Sim. A necessidade, né, do governo, né, todo assim, do lado de cá, o sindicato defende o trabalhador, do lado lá da mesa é patrão. Não importa onde é que tá lá, se tá na SMSU, lá é patrão, prefeito é patrão. Então nós conversamos com o governo, levamos a necessidade de regulamentar. Precisa regulamentar, precisa atualizar o decreto. Está na nossa pauta, né, de reivindicações. Então, né? Só que não aconteceu. E agora a justiça tomou uma medida, uma vez que existe uma inércia por parte do poder público, né, em regular aquilo ali. Então a justiça tomou uma medida. Isso pode virar um efeito cascata? Pode. Sim. Né? Já tem uma decisão ali, pode ser que alguns não tenham o mesmo desfecho, porque também precisa olhar todo o contexto, né? Uhum. Da situação, enfim. Mas o fato é o seguinte, quanto antes regulamentar, melhor é. Menos problema. Menos problema para todo mundo, né? Então, assim, eu acho que era uma oportunidade da administração pública rever, sentar ali, né? Uhum. Então já tem outros decretos para sair, né? Discutir, né, Vilar? Tem um decreto que deveria corrigir a gratificação de serviço noturno, que até agora o decreto deve estar lá em Marte, lá dando a volta, lá em Saturno, lá para poder chegar aqui, né?
Nós poderíamos ter um decreto também, então, sei lá, um pacote só, não sei se é possível, mas de abertura para o subsídio. Nós tivemos um colega nosso que ligou aqui para mim hoje, falou, ô Vilar, tal, tem previsão? Falou, olha, existe uma... A previsão é por decreto, nós já tivemos contato com o governo falou que talvez, né, deve emitir um decreto, disse talvez, porque não disse quando, né? Então, ou seja, acho que era a oportunidade de pegar fazer um pacote aí, né, de decretos para a guarda, se não pode ser num decreto só, que façam vários decretos, mas que conserte essa situação para a gente não ter dissabor aqui e para não ficar causando, porque assim, é um estresse, né? Sim, sim. Pô, você chegou a punição, então o cara sabe ali, se tomou uma suspensão, o cara já sabe que não vai concorrer na promoção vertical, né? E às vezes é uma coisa altamente desnecessária. Sim. Altamente desnecessária. Sim, ô Vilar, e assim, como o Carlão vive falando, a continência ela não é um cumprimento. Sim. Porque ela é exigida. Exatamente. O cumprimento é um bom dia, boa tarde, boa noite, e o cumprimento parte de quem chega para quem já está. Sim. Se a continência fosse um cumprimento, quando o IS chega, ele chegaria prestando continência para todo mundo que está lá. Mas não, é o contrário. Exatamente. Ele chega e todo mundo tem que levantar, se enquadrar e prestar continência para ele. Não é cumprimento. Sim. Cumprimento é um bom dia, boa tarde, boa noite, é você estender a mão, você fazer aquele cumprimento, que, aliás, ele não deve ser só respeitoso, ele deve ser uma demonstração de afeto. Porque a gente cumprimenta quem a gente gosta mesmo, né? A gente chega, tudo bem e tal, né? Isso é uma demonstração de afeto, não é só respeitoso. E outra coisa é que as pessoas falaram assim, agora esse guarda está autorizado a desrespeitar. Não está, não. Pelo contrário. A decisão não fala isso, não. A decisão fala que ele não pode ser punido por deixar de prestar continência. Sim. A decisão fala isso. Só que a Lei 13.530, que é o nosso RDI, ela nem tem a palavra continência. Pode procurar, ela não tem a palavra continência na 13.530. E ela exige que todo profissional da Guarda Civil Metropolitana seja educado, respeitoso, com o subordinado, com o par, com o superior e com a população. Sim. Então, não dá para dizer que ele vai ser desrespeitoso, que ele está autorizado por ordem judicial a ser desrespeitoso. Ele não vai ser. Aliás, eu até conheço o colega, ele normalmente, toda vez que eu vejo ele, né, talvez pela amizade, mas toda vez ele é muito respeitoso comigo, muito, assim, até carismático mesmo, a gente fica conversando e tal. Então não é o caso de falar assim, acabou a hierarquia na guarda, até mesmo porque a hierarquia não está prevista na 40.002, no decreto 40.002, a hierarquia lá está prevista lá no 5.795, que é de 2016. E a hierarquia tem num monte de lugar, né? Justamente. Acabou a disciplina. A disciplina é RDI, 13.530, não acabou, sabe? Não acabou. Quando fizer a discussão do decreto, regulamenta, eu acredito até que a continência pode ser algo facultativo, algo previsto em grandes eventos, por exemplo, numa formatura e tal, né? Numa eventualidade assim que você pode, né? isso que você pode fazer e tal. Formaturas. Então não vejo assim grande problema. Agora, não dá também para deixar os colegas utilizarem da continência como forma de humilhar. Você está do outro lado do pátio, vem cá, atravessa aqui, vem prestar continência para mim. Ou o colega está se trocando no vestiário, de cueca, e vai lá, presta continência aqui pra mim, né? Pô, deixa eu pôr minha calça pelo menos, né? Não pode usar isso. Exageros, né? Não pode usar isso pra humilhar. Exato. E por fim, Vilar, quando o colega é benquisto, ele pode ser de terceira classe AS. A gente presta continência para ele com honra, com gosto. Exato. Porque ele é uma pessoa boa, é uma pessoa do bem. Você tem respeito, admiração por aquele colega. Tem bastante colega. Eu até falo do Romano, que era da Vila Mariana, acho que ele está no comando geral agora, o subinspetor, que é uma pessoa tão benquista, até o paisano presta continência para ele. Sim. Porque é uma pessoa que é do bem mesmo, todo mundo gosta dele e tal. Se você é superior hierárquico, que você faz um bom trabalho, você é uma pessoa do bem, as pessoas com honra, mesmo que não seja obrigado, vão lá e prestam continência. Sim. Né? Sinais de deferimento, respeito e tal, e por aí vai. Bom, nesse bloco nós vamos falar da primeira reunião que o Sindiguardas SP teve com o Comando Geral da Guarda Civil Metropolitana. Lá presentes lá o Comandante-Geral ISH Pito, os ISs Previato, Camargo e Wellington, que são lá SAI, SOP e Suplan, né? E o inspetor de agrupamento André, não é de divisão, né? Não é de divisão, é agrupamento. Mas o inspetor de agrupamento André, na assessoria técnica do comando, e a diretoria do Sindiguardas, não é isso, Vilar? Exatamente, Marcio. É assim, né? A gente gosta sempre... Quem não gosta de se reunir quando tá tudo bem, tudo certo, tudo tranquilo, né? Mas nós precisamos nos reunir quando a gente tem indicadores de problema, e nós estamos com indicadores de problema, né?
Então a gente tratou de várias coisas nessa reunião, vamos tratar de algumas aqui, né? E uma delas, eu acho que assim, que é um trabalho conjunto que precisa ser feito. Sindicato, Comando Geral da Guarda Civil Metropolitana, Secretaria Municipal de Segurança Urbana, a Prefeitura de São Paulo, com as suas outras áreas do conhecimento que tem aqui na cidade de São Paulo, de preservação da vida. Sim. De preservação, de valorização das nossas vidas. É isso Né? aí. Então, ou seja, a gente costuma dizer, né, eu sou um corintiano mediano, não vai falar que é um bom corintiano, é mentira. Eu sou corintiano mediano, né? Aí o Corinthians está passando uma fase difícil e todo mundo tem uma solução para o Corinthians. Cada corintiano que encontra, não, tem que fazer isso, o outro não, tem que fazer aquilo. Mas se não se estudar quais os problemas o Corinthians tem, você não vai conseguir ter a solução. Sim. E nós precisamos estudar, né? Olhar cada caso, né? Os problemas que a nossa instituição está vivendo, pelo menos nesse último ano, né? Muito triste, entendeu? Para poder aí sim construir uma solução, porque ela não vem pronta. Ela não está numa lata que você vai lá no mercado e pega. Porque você tem que. Nós somos pessoas. Sim. Cada um de nós tem valores, né? Tem situações que precisam ser avaliadas, não é verdade, Marcelo? Bom, Vilar, é fato que nós temos um problema e se é detectado o problema, a gente tem uma boa vontade mesmo, assim, na verdade tem uma proatividade do Comando Geral da Guarda Civil Metropolitana e da Secretaria Municipal de Segurança Urbana em buscar solução para esse problema. O sindicato faz parte da solução e não de ficar apontando o problema, porque ele é um fato que atinge a toda a categoria, né? Os nossos diretores que compõem lá a Segurança e Saúde do Trabalhador, o Lúcio, a Aline, eles já se prontificaram a se reunir com os cipeiros das unidades, fazer um bate-papo, né? Buscar, né? Discutir quais são os problemas das unidades, se a gente pode, de alguma forma, contribuir para equalizar esses problemas e tal. Então, a gente deve ter uma reunião muito próxima aí, daqui a alguns dias, entre o Lúcio e a Aline e os cipeiros das unidades, né? E assim, é tratar aquilo que tá realmente acontecendo na corporação, né? Não dá para negar que está acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo, a gente precisa buscar a solução. Não é ficar atacando pedra, né, Vilar? Exatamente. Que tacar pedra, assim, é fácil, que nem diz o ditado, fácil, chutar cachorro morto, qualquer um chuta, né? Então, como eu disse, né? É o técnico, né? Pô, não, o Corinthians tem que fazer isso, o Corinthians tem que fazer aquilo. Mas tem que estudar, né? A partir do momento que a gente estudar, ver caso a caso, né? O que levou a essa situação, aí talvez a gente consiga começar a trazer, eu acho que até é importante, profissionais de outras áreas da prefeitura, né? Para que nos enxergue de fora para dentro. Exatamente. Né? Porque a gente às vezes não enxerga, porque nós estamos dentro do olho do furacão. Agora, quem está de fora pode ser que faça uma análise e fale, olha, talvez tenha isso aqui, e esse comportamento X é indicação disso, disso e daquilo, né? Sim. Ou seja, né, o caminho é esse. Volto a dizer, né, Marcelo? Não tem solução pronta. Exato. Você não vai no mercado lá e fala, me dá um negócio aqui. Não é assim que funciona, né? Mas o que acho que é importantíssimo é o diálogo que o sindicato está tendo, né? E a boa vontade da administração pública em falar, não, nós precisamos olhar para isso com muito carinho e sair resolvendo. A gente tem que discutir isso, né, Marcelo? Porque tem os oportunistas de plantão. Sim, né? Infelizmente. Infelizmente. O oportunista de plantão é uma desgraça. Isso sim é uma desgraça, né? Que aproveita um fato triste na nossa corporação para tentar especular e tirar algum valor político de uma coisa tão terrível que precisa do quê? Precisa de estudo e conhecimento para que não aconteça mais. Ou para que se evite ao máximo, né? Porque assim, né? Quando tiver ser humano, vai ter algum problema. Tem dois seres humanos, vai ter um problema, né? Então, e acho que o caminho é esse, mas nós tratamos de outras coisas na reunião também, né, Marcelo? Sim, a gente tratou também da DEAC, né? Exatamente. A gente tem a recente portaria número 12 da SMSU, que ela fala da DEAC estratégica, e existia uma interrogação, como que vai funcionar, tal, a portaria não deixa claro, e aí nós fomos ao comando e esclarecemos essa questão da DEAC. E assim, a resposta que a gente teve é bastante animadora, né, Vilar? A questão da DEAC estratégica, por exemplo, quando você vai fazer o agendamento da sua DEAC lá no sistema, ela vai ter lá uma sinalização de que ela é uma DEAC estratégica. Ou seja, você vai fazer a DEAC sabendo que você vai receber ela majorada. Você não vai ficar naquela angústia esperando, pô, será que vem, será que não vem e tal. Você se inscreveu, ela vai ser majorada. E outra coisa interessante, você se inscreve numa DEAC estratégica e porventura você é remanejado de posto. Ó, você estava num posto e te tiraram. Você recebe estratégica. Vamos dar um exemplo prático, que eu acho que os exemplos práticos ajudam a pessoa a entender. Sim. Na SEC, então a SE é uma área de subprefeitura que prevê região estratégica conforme a portaria. Aí, ou seja,
aqui terão DEACs estratégicas e não. Exato. DEACs normais, vamos chamar assim. Então o cara veio, se marcou lá estratégica. Só que aí, por algum motivo, os colegas que estavam de serviço junto com ele não vieram, enfim. E ele foi remanejado daquela estratégica para compor uma viatura de ronda escolar, por exemplo. Ronda escolar DEAC. Ele vai receber estratégica. Sim. Ou seja, eu acho que é um passo extremamente importante do comando, diferente que nós vimos no passado, que era problema do guarda, né? Sim. Era o famoso azar militar, se vira, azar o seu. Perdeu. Não. O comando pensou, né, no policial ali, falar, ele não pode ser penalizado por um desajuste, vamos dizer assim, de planejamento da unidade. Exato. Né? Então, isso eu acho que foi um ponto extremamente positivo esse, viu? Isso. E, além disso, o sistema está sendo parametrizado com 3 novos apontamentos. Eu não sei, acho que é mnemônico o nome. Que ele vai ter o apontamento da DEAC normal. Sim. Ele vai ter o apontamento da DEAC mais serviço noturno. Vai ter o apontamento da DEAC mais serviço estratégico, área estratégica, e da DEAC mais área estratégica mais serviço noturno. Sim. Ou seja, serão 4 apontamentos diferentes. Você se inscreve lá, você põe lá o seu apontamentozinho. Você coordena a sua vida, você pode se programar conforme você agendou as DEACs, né? Comparece e você vai ter essa majoração no valor. Agora, tem a questão das unidades especializadas, principalmente as que estão aqui no centro Sim. de São Paulo, que é IAI, IAMO e IOP. Sim. Elas estão localizadas na região central e elas atuam também em grande parte na região central. Qual que é o problema da especializada receber a DEAC estratégica? A previsão da portaria. Sim. Porque a previsão da portaria, ela traz lá quanto às subprefeituras, ou seja, ela está direcionando a DEAC ao apoio à subprefeitura. E ela fala lá, no uso do espaço público, eu acho, Exatamente. né? Acho que está o uso do espaço público, alguma coisa assim, nesse sentido. Então, ela está direcionando aquele apoio que a Guarda Civil presta para a prefeitura na fiscalização do espaço público. Sim. Né? E aí foge um pouco da rotina das unidades especializadas. Né? Então, o que o comando nos sinalizou? Tá? Lógico, obviamente, a gente quer que todo mundo faça a DEAC estratégica, não só as unidades das subprefeituras que a gente gostaria que ampliasse, porque a própria portaria autoriza o comando a indicar novas áreas e tal. O nosso pedido é sempre que amplie e que todo mundo faça a estratégica, mas com a majoração máxima que for possível. Só que o comando sinalizou da seguinte forma: as unidades que já recebem a região estratégica no seu ordinário, que são a IAI, IOP, IAMO, tal, né, as IRDANs, elas não vão receber DEAC estratégica nessa DEAC que é apoio à subprefeitura. Mas elas vão receber a DEAC estratégica quando se tratar de grandes eventos. Né, que é aquele calendário que está aqui no site do sindicato, que você pode consultar. Nos grandes eventos, as unidades especializadas marcou DEAC lá, vai receber como estratégica, tá? A gente, no carnaval não dá tempo, né, Vilar? Porque não está parametrizado o sistema não está pronto ainda. Mas provavelmente no Lollapalooza, que é no mês de março, salvo engano é 22, 23, 24 de março, provavelmente o sistema já vai estar pronto. Sim. Aí você vai agendar lá, tá lá escrito lá, Lollapalooza lá, estratégica, pumba, colocou lá, você já sabe que você vai fazer uma DEAC estratégica, né? E vai receber esse valor majorado. Então, assim, foi uma regulamentação, do nosso ponto de vista, foi boa, né? Sim, ela boa. trouxe até uma equalização de vagas DEAC e tal, né? E na reunião que a gente teve anterior a essa reunião com o comando, a gente teve uma reunião com a Suplan, Superintendente de Planejamento, né? Sim. E ele falou um pouco sobre alocamento de vagas, né? Tem algumas vagas no horário das 11, acho que das 11 às 19 ou das 11h30 às 19h30, que não são ocupadas, Vilar. Sim. Elas ficam ociosas. Essas vagas que são ociosas vão ser remanejadas pro horário das 6 Sim. e pro horário das 14. E aquela DEAC das 23, ela vai deixar de existir. Não é isso, Vilar? Sim. Acho que eles falaram que o sistema ele não paga hora por hora. Ou ele paga às 8 ou não paga nada, não é isso? Então, ou seja, como avança às 7 horas, né, e das 6 às 7 é fora da gratificação da previsão de noturna, né? De serviço noturno para efeito de DEAC, né? Uhum. Então, como ele é fora, o sistema não está calculando. Então, ela não vai existir mais. Ela vai ter que ir, ou seja, das 22 às 18, né? Das 22 às 6. Das 22 às 6, perdão. Senão se for até às 8 é muito tempo. Aí a escravatura de novo. Voltou de novo, né? Então, aí vai ser tem essa previsão de ser das 22 às 6. Ou seja, elimina o problema, né, de não pagamento, vamos dizer assim. Justamente. Uma outra coisa que eu
gostaria de levantar aqui, Márcio, é que as noturnas, que elas foram executadas, há uma previsão de pagar, porque não estava sendo paga, porque o sistema não estava pronto ainda. Não tinha sistema. Né? Não se sabe como é. A lei prevê, mas não tinha como operacionalizar. Há essa previsão. Obviamente que tudo na vida tem um prazo, né? Vamos ver aí se isso vai se efetivar propriamente dito ou não, né? E, obviamente, para você, policial sindicalizado, caso você tenha feito e não tenha sido atendido, e aí não atende igual a gratificação de serviço noturno do ordinário, o departamento jurídico está à disposição. Sim. Está aberto sim. aqui, né? Ou seja, que nesse momento nós dizemos para você que não vale a pena. Espera um pouquinho, Sim. né? Porque senão você ingressa na justiça, o prefeitura fala, beleza, quando transitar julgado eu te pago. Né? Então, ou seja, na verdade é um momento de paciência agora, né? Há essa indicação, né? Obviamente, repito aqui, caso esse prazo se torne elástico demais, obviamente que o departamento jurídico vai atender. Mas nesse momento é uma questão de paciência, né? Sim. E, assim, uma outra paciência que a gente pede aos colegas é que, assim, o sistema será novo, ele ainda nem existe, mas será novo. Obviamente, é bem provável que vai apresentar alguns problemas. Sim. Né? Uma coisa que você assinala e não assinala, alguma coisa... Alguns problemas haverão. E a Suplan sabe disso. E ela fala o seguinte, vamos implantar e vamos corrigindo conforme forem surgindo aí os apontamentos de problema e tal, a gente vai corrigindo. Para aqueles colegas que a gente recebeu até, inclusive, aqui alguns ofícios e tal, São Mateus e tal, que não conseguem encontrar vaga para agendar, tá muito escasso o número de vagas. Na verdade, não é o número de vagas que está escasso, é o horário que você pretende, que às vezes é mais concorrido, né? Com essa atitude da Suplan de pegar aquelas vagas ociosas das 11h30 e mandar para o horário das 6 e para o horário das 14, talvez se resolva o problema. Exato. Mas se não resolver, o que aumenta a oferta é a procura. Sim. O que aumenta a oferta é a procura. Quando a unidade tiver 100% das suas vagas preenchidas, é certo que o comandante da unidade, o comandante da inspetoria, vai pedir e vai falar assim, olha, eu atendo todas as minhas vagas e preciso de mais. E aí o comando vai soltando vagas. Sim. Hoje a gente tem 1.500 vagas diárias de DEAC, cerca de 900 são efetivamente preenchidas, né? O pessoal cumpre a DEAC, umas 1.200 são agendadas lá, umas 300 ficam perdidas aí no vácuo, né? Sim. Mas se tem uma inspetoria que cumpre todas, pede mais, o chefe vai lá, pede mais, fala assim, preciso de mais. Vai pegar e vai liberar mais vagas para eles, né? Sim. Além da DEAC, o Vilar, a gente tratou na reunião também de alterações de horário nas unidades especializadas. Em especial IAI e IOP. IAMA acho que não tem muita alteração de horário, acho que o pessoal não tem... A equipe noturna é bem reduzida, se tiver lá, é bem reduzida. Mas IAI e IOP. O que a gente tratou não é aquela alteração de jornada, aquela alteração de horário, que se faz necessário devido à necessidade operacional da unidade. Não é essa. A gente tratou daquela alteração de horário que o chefe faz, ou o inspetor lá, encarregado do plantão faz, só para demonstrar que tem poder. Ó, eu mando, você obedece. Então, esse mês você está à noite, no mês seguinte você está de dia, no outro mês você está à noite de novo, e no outro mês você está das 11, porque eu mando e você obedece. Não tem um interesse público a atingir. Exato. Até mesmo porque tira 3 da noite, joga para o dia, tira 3 do dia, joga para a noite. Qual que é o interesse público que atingiu aí? Difícil de comprovar, eu diria, né? Então, bem difícil de comprovar, né? É para demonstrar poder. É para demonstrar poder. E aí, acaba com a vida do colega. Porque, olha só, em janeiro ele está de dia. Então ele marca lá para fevereiro todas as DEACs dele conforme o plantão que ele trabalha. Sim. Chega em fevereiro, joga o camarada à noite. Aí ele perde todas as DEACs que ele marcou. Né? Aí fala, pô, agora em março eu consigo ajeitar minha vida, né? Aí ele vai lá e marca as DEACs conforme o trabalho dele de fevereiro. Chega em março, ele está no plantão de novo. Né? Isso é um desrespeito. Desrespeito, desnecessário. Chega a ser assedioso isso. Sim. Né? E tem acontecido. E aí, IOP. Né? Aí, então a gente tratou isso na reunião. O superintendente Wellington falou que eles precisaram remanejar um grupo tático da IOP por causa dos furtos na região central, né? Então tem uma mudança também de assunção lá da cena aberta lá da Cracolândia, né? Uhum. Então tá mudando da IOP para a IAI. Isso. Então eles estão fazendo as adaptações nesse momento, né, de troca aqui. Sim. Isso, nesse momento, obviamente, vai gerar algum problema. Sim. Né? Mas que eles estão acertando justamente para que não tenha problema. Exatamente. Na medida do possível, né? E não é, a reclamação não é sobre a necessidade operacional, porque a gente sabe o que acontece. Sim. A gente prestou concurso para ser
policial, e na polícia acontece essa necessidade operacional. Não é dessa alteração que a gente reclama. A gente reclama daquela que vem do ego, vem do umbiguinho do camarada. Eu preciso demonstrar que eu tenho barrete aqui e eu vou mudar o horário porque eu posso mudar o horário. Pode não, filhão. Pode não, você tem que justificar seu ato. Você tem que justificar seu ato. Até porque num universo de 400, 500 guardas não é possível que o mesmo cara vai ficar tomando paulada, né? Pois é. Tem que dividir essa pauladinha, ó. Vai haver um sofrimento, ponto. Mas quem vai sofrer? Então, né, o sofrimento ele vai acontecer em virtude da necessidade de serviço. Aí, ou seja, tem que distribuir o sofrimento entre todos aqueles que estão lá. Porque se você pegava sempre o mesmo cara ali e ficar trocando de horário, né, você está configurando o assédio moral. Exatamente. A repetição de atos, né? Porque isso fica claro. É só olhar as escalas de serviço. Sim. Nós vamos identificar pessoas que são imutáveis, imexíveis ou imbrocháveis, né? E você vai encontrar gente que está sofrendo ali, né? Tomando aquela paulada ali e que está tendo a sua vida, né? Eu posso dizer assim, até quase que destruída, né? Porque se o cara faz um planejamento de como é que ele vai cuidar do filho dele, como é que ele vai cuidar da família dele, como é que ele vai cuidar das finanças dele, e esse planejamento está sendo, vamos dizer assim, destroçado ao bel prazer de alguém, de uma pessoa, tá errado, né, Marcelo? Tá errado, tá errado. E assim, isso precisa mudar até mesmo para gerar um melhor ambiente de trabalho. Sim. O profissional ele precisa vir trabalhar feliz. Sim. Ele precisa sentir falta da unidade dele quando ele está em casa e fala assim, pô, se eu estivesse trabalhando e tal. Ele precisa estar feliz. Se você começa a mexer com a vida do profissional, do policial, ele vai trabalhar infeliz. Isso vai amargurando, vira uma bola de neve. Sim. O camarada chega em casa, já fica desanimado. Não é um ambiente bom de trabalho. É melhor que tenha um ambiente bom. Né? Com certeza. A Google foi revolucionária nisso, né? Eles criaram um ambiente de trabalho que os servidores deles lá trabalham felizes e a gente vê o resultado na prestação do serviço. É uma empresinha pequena, Google, né? Pequenininha. Nasceu numa garagem, né? Mas é isso. Além disso, nós tratamos também na reunião, ô Vilar, de uma questão dos laudos de readaptação. A COGES sempre foi um copia e cola no que se refere a laudo de readaptação, né? Sim. Você chega lá com o joelho machucado e eu chego lá com a coluna machucada. E nós dois saímos com um laudo exatamente iguais, né? O do joelho e o da coluna não muda nada, né? Fica na mesma parte do corpo, né? Aí o outro chega lá com o dedo quebrado e o laudo é exatamente igual. Não pode dar 10 passos, não pode subir 30 degraus, não pode pegar não sei quantos quilos. O laudo é genérico, né? Exato. Mas a Cogés sempre trabalhou com isso, sempre emitiu esses laudos. O que acontece? Tem algumas unidades que pegam esse laudo e falam assim, eu entendo que é incompatível com porte de arma. Exato. Né? Porque não pode subir 30 degraus e aqui na minha unidade tem 35 degraus. E aí ele não pode portar arma porque ele vai ficar parado no 30º degrau e vai faltar 4 e ele não vai subir. Aí o que acontece? Ele vai lá, pede para suspender o porte de arma do guarda, manda a documentação para a DIP vai lá, né, dá uma canetada lá, tem um pedido, suspende o porte de arma e tal. Só que não vê a consequência disso. Porque o laudo da pessoa é igual ao laudo de outros 300 trabalhadores. E de alguns chefes, né? E de alguns chefes. Aí vai lá, o trabalhador fala assim, mas espera aí, essa regra aqui é só para mim ou é para todo mundo? Né? Uma pergunta simples, essa regra aqui é só para mim ou é para todo mundo? Ah, é para todo mundo, obviamente, né? Não pode ser uma regra só para você, é para todo mundo. E vai revisar o laudo de todo mundo? Né? Vai parar a Guarda Civil Metropolitana por capricho? Né? Então, Exatamente. Talvez não seja questão de adaptar o laudo ao trabalho, e sim, o trabalho é o laudo. Exatamente. Se o laudo do camarada fala que ele não pode subir 4 lances de escadas, põe ele armado numa unidade que tenha 3 lances de escadas. Sim, assim. Pronto. Né? Talvez adaptar, ajustar, mas você vai tirar o porte de arma dele, esse servidor vai fazer falta para sua unidade. Vai fazer falta para sua unidade. Né? Porque eu estou falando de toda a Guarda Civil Metropolitana e não do seu quintalzinho. Né? Então, você tem que ver a consequência desse ato em toda a Guarda Civil Metropolitana. E outra, tira a capacidade do cara de se defender, né, fora da guarda. Porque ele continua sendo guarda civil metropolitano, continua com uma funcional de guarda civil metropolitano, ele continua entrando e saindo de uma base da guarda civil metropolitana. Uniformizado. E aí vai acontecer igual a punição da continência. Nós vamos ter que usar o jurídico para defender o policial. Porque na 10.826, o chefe pode pedir? Pode. Ele tem uma prerrogativa de dizer, olha, esse cidadão aqui não está podendo portar arma.
né? Mas aí ele vai ter que encaminhar para os órgãos técnicos. Quais são? O instrutor de armamento e tiro, né? O instrutor de armamento e tiro e o psicólogo credenciado pela Polícia Federal. Porque são esses dois profissionais que atestam se você tem capacidade técnica ou não de portar uma arma de fogo. Sim. Né? Não é o técnico do COGES, não é o chefe da DIP, né? E também não é o chefe da unidade. Né? Então, ou seja, se o cara se sentir prejudicado pessoalmente falando, né? O departamento jurídico vai estar aqui. E aí pode encaminhar. Porque se o cara vai lá fora e passa em tudo, como é que você vai provar que o cara não tem capacidade técnica para o porte de arma? Pois é. E eu acho que é um erro vincular o porte de arma ao peso que o servidor pode carregar, porque determinados setores da corregedoria trabalham em uniforme militares civis. Exatamente. Eles não usam colete antibalístico, porque ele tá em militares civis, lá no meio da comunidade, com colete antibalístico, tá na cara que é polícia. Leva o alvo junto. Né? Então eles trabalham em militares civis. O colete antibalístico já sai do peso. Então não é um erro vincular o peso ao porte de arma, porque nem todo mundo carrega o mesmo peso, né? Outros trabalham com peso a mais. Né? A IOP, por exemplo, eles carregam uma porrada de equipamento. Lá ambiental. A ambiental tem mais equipamento ainda. E aí carregam peso a mais. Vincular o porte de arma ao peso, eu acho equivocado. De qualquer maneira, nós pedimos ao comando que analise com muito cuidado, com muito critério, até com muito carinho esses laudos. Sim. Porque isso vai afetar toda a Guarda Civil Metropolitana, o que é injusto. Sim. O que é injusto. O colega trabalhou 30 anos. Aí, de repente, ele sofre um acidente e vai ser readaptado, e aí você arrebenta com a vida do colega. Tira o porte de arma, tira a chance dele se defender, coloca ele, tira a periculosidade, porque sem o porte de arma não tem periculosidade, né? Coloca ele numa atividade trivial e é um colega que gosta do trabalho. Exato. Né? Vale a pena? Você vai criar um ambiente para perder o trabalhador. Pois é. Vale a pena? Vale a pena? Para aquele lá eu acho que vale a pena. Não olha para isso. Não olha para a pessoa. Olha para a Guarda Civil Metropolitana instituição. Porque o que afetar um vai afetar o outro. Sim. Né? Não dá para dizer que a determinação vai afetar a mim e não vai afetar você, Vilar. Sim. Porque ela é para todos, vai acabar afetando todos. Exato. Né? Só que ela vai causar diferentes consequências em diferentes profissionais. Exatamente. Né? Tem um colega que, de repente, ele já nem tem arma mesmo, já não importa, já não faz questão nenhuma. Porque ele já se acostumou, já se habituou. Mas tem colega que ele precisa. Ele mora num lugar perigoso, todo mundo sabe que o camarada é policial, e se tiver a oportunidade vai passar o colega. Sim. Né? Então, tem que tomar um certo cuidado. Nós pedimos ao comando que tomasse esse cuidado aí na análise dos laudos. Fora isso, o nosso ex-presidente Evandro foi homenageado, né, com a medalha da Guarda Civil Metropolitana. Challenge Coin, né? É o nome. Não é medalha, é moeda, né? É moeda, é Challenge Coin. Então, recebeu do comandante, né? Isso. Entendeu? E você, como presidente, recebeu nosso novo presidente, recebeu aqui o livro. Vamos levantar aqui para a câmera aqui. O livro da Guarda Civil Metropolitana. O livro da Guarda Civil Metropolitana, muito bonito, por sinal. Muito top. Bonito, né? Show de bola. Guarda aqui, são fotos lindas. Depois a gente vai colocar algumas aqui na imagem. Dá para colocar todas, porque se você olhar a largura do livro, né? Ele tá bem recheado, né, de imagens. Né? Tem uma dedicatória no início, o Vilar, faz a gentileza, faz a leitura pra gente. O comandante Agapito assinou o livro, ele fez aí uma dedicatória nas primeiras páginas. E ao Evandro ele fez uma homenagem pelos serviços que o Evandro prestou enquanto presidente do Sindiguardas à categoria profissional. Me ajuda aí que eu não tô com óculos de ler. Então peraí. Já olhei aqui e não consegui ler. Vamos lá. Ao Sindiguardas, como representante da GCM e pelos trabalhos prestados em prol do nosso efetivo, receba esse livro de fotos para o acervo do Sindiguardas. Comandante Inspetor Superintendente Agapito Marques, 6/2/2024. Muito obrigado, comandante. Show. Pode ter certeza que vai ficar guardado aqui para a entidade, né? Não é para o Márcio, não é para o Vilar. Exatamente. É para a entidade sindical, que aliás também é do senhor, né? O comandante como um bom filiado. Sindicalizado. Então a entidade é do senhor, vai ficar guardado na entidade aqui nos nossos acervos. Muito obrigado, viu? Exato. Pessoal, neste bloco nós vamos falar um pouquinho sobre a operação do Carnaval, né? Mas antes disso, pessoal, não esqueça de curtir nosso programa. Exatamente, Carlão. É assim, né? O Carnaval tá aí, o Sindiguardas participa de todas as operações, as grandes operações aqui, né? Os grandes eventos, né, que a Guarda Civil Metropolitana participa. O Carnaval não vai ser diferente conforme ao longo dos anos nós estamos aqui, né? Tem uma coisa interessante aqui, Carlão, esse bloco até vai ser bem curtinho,
que na ordem de serviço da SOP, tá aqui, ó, todo efetivo motorizado e a pé deverão se apresentar nos locais escalados com uniforme, camiseta, portando armamento, tonfa, HT, capa de chuva, haverá preleção, né, e a destinação aos postos previstos. Isso aqui é a letra C da ordem de serviço, né? Aqui nós temos que fazer duas análises. A primeira é muito boa, né? Verdade. Ou seja, a SOP está se antecipando para que alguns chefes que têm a sua mirabolância, né, que tem os chefes que têm a mirabolância, né, não façam a mirabolância. Então você já está garantido aqui, ó, o comandante Camargo já te ajudou pra caramba. Nós estamos desenhando. Você não precisa ter mirabolância. Deixa o cara aí de camiseta. Deixa o cara não. O cara é obrigado a se apresentar de camiseta. É uniforme, ó. Todo efetivo, motorizado e a pé, deverão, né? Então não é escolha. Mas tem um porém aqui que a gente tem que, né, para você, policial, que vai estar nesses eventos aqui. Se porventura, né, tiver uma queda de temperatura, você não pode colocar a sua jaqueta de frio sobre a camiseta. Você não pode. Você vai ter que levar a gandola, né? Você tem que levar a gandola na viatura. Então, se você sente um pouco de frio, leve a gandola, que se ficar frio e tiver que colocar a blusa, você vai ter que vestir, né, essa gandola. Mas eu acho que é um avanço, né, Carlão? Essa é a parte ruim que você falou, não? É a parte ruim, né? Porque você tem que levar a gandola, né? Verdade. Caso você, eu, por exemplo, sou um cara calorento. Para eu sentir frio, vou te falar, hein? Precisa estar frio, né? Mas nós não somos iguais, né? Você tem muito menos tecido adiposo do que eu. Verdade. Então você vai sofrer mais com frio do que eu, né? Então, assim, fica aqui o alerta para os chefes e o alerta para os nossos policiais que precisam entender o regulamento de uniforme, né? Então, ou seja, né, tá lá o regulamento, tá na hora de serviço, você assinou, o Sindiguarda está te avisando para que você não tenha o dissabor, né, de ser comunicado por uma irregularidade no uso do uniforme, né? E a parte boa que eu acho, né, que eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, que nós vamos estar presente no evento, né, ao longo desses 3, 4 dias aí. Exatamente. Pessoal, eu quero agradecer a você que financia toda essa estrutura de apoio ao GCM, essa família Sindiguardas. Essa semana foi uma semana difícil, né, Rafael? Semana triste. Triste, né? Nós viajamos aí mais de 900 quilômetros. 1.500 quilômetros de volta, né? 1.500 quilômetros de volta, levando 9 horas. E tudo isso só foi possível porque você, família Sindiguarda, sustenta toda essa estrutura aqui. Quando nós vamos lá na academia oferecer os serviços do sindicato, a gente tem a certeza que esse apoio é sustentado por nós que estamos filiados ao Sindiguarda, né? Que proporciona ter recursos para fazer esse apoio, não é, Rafael? Exatamente, Carlão. Nós, do Sindiguarda São Paulo, nós temos uma série de benefícios para todos os sindicalizados, certo, Carlão? Verdade. Sim. Muitos serviços que esperamos que os nossos policiais utilizem, né? São colônias de férias, né? Ingresso para o cinema, parques, né? Até a utilização do nosso departamento jurídico para coisas boas, né? Mas Exato. a gente sabe que a vida, ela não vem com manual de instrução, certo, Carlão? Tem Então, alguns percalços. exatamente, terá alguns momentos ruins que o nosso policial ele vai precisar de utilizar dos nossos serviços. Seja ele, por exemplo, a defesa de memorando disciplinar, que é um dissabor, né, de ser comunicado, ter que se defender, né? E aquele que é o ápice, né, que nenhum de nós queremos utilizar e nós também não gostamos de ir porque ele está mediante uma fatalidade, né? Que é o auxílio funerário e o seguro de vida, que todo o sindicalizado ele tem a partir do momento que ele se filia na nossa entidade. É verdade, Rafael. E, gente, cabe aqui a gente salientar que dentro desses eventos muito negativos e muito tristes, a gente consegue ver algo proveitoso, né? Ver algo de positivo, se é assim que eu posso dizer, né? Exatamente. E eu gostaria, Rafael, que você falasse alguma coisa sobre isso. Exatamente. Nós tivemos, nessa semana, a tragédia envolvendo 2 policiais da Guarda Civil Metropolitana, né? E uma das policiais, né? Eu não vou ficar detalhando que todos da entidade já sabem o ocorrido, mas o ponto positivo, se é que a gente pode dizer de um ponto positivo dentro de uma tragédia, né? Foi a inusitada e positiva ida, por exemplo, do comandante da unidade dessa policial até uma cidade
no meio do nada, lá no estado de Minas Gerais, né? Deixar aqui, inclusive, os agradecimentos do comandante da Inspetoria de Ações Integradas, o Eliezer Rodella, né? Ele foi com a gente, certo, ô Carlão? Nós precisamos se deslocar lá na cidade chamada Carmo do Paranaíba, né? E ele entrou em contato aqui com o nosso Sindiguardas para poder estar vendo a possibilidade de estar indo conosco. E nós de pronto, né? Como o Carlão disse, essa estrutura é financiada por você, policial, que confia a sua vida funcional na gente, né? E de pronto, nós fizemos uma ação integrada, estreitamos os laços, inclusive, né, Carlão? Também fizemos boas excursões. Boas discussões no caminho da ida e da volta, que enaltece a Guarda Civil, e ele, de fato, se deslocou com nós, o nosso nobre comandante Eliezer Rodella, para poder estar fazendo essa despedida para nossa policial envolvida na ocorrência. Fica aí o exemplo do comandante, né, que se sentiu na obrigação, né, de fazer esse gesto para que a mãe pudesse despedir da filha pela última vez. Exatamente. Dona Lúcia, né, mãe da nossa GCM, terceira classe Thalita, como já disse, lotada na Inspetoria de Ações Integradas, uma excelente filha, né, uma excelente aluna, tirava notas boas. Lá nós conhecemos, inclusive, a escola, Isso. né, onde a Thalita estudou. Comprometida, né? engajada. Comprometida, engajada, excelente trabalhadora, buscava a mãe todos os dias, né, ao término do seu trabalho, da sua extenuante jornada lá como motorista de aplicativo, buscava a mãe dela lá No hotel, no hotel da nós ficamos, cidade a qual ela trabalha, né? Fez o concurso da GCM de São Paulo de 2022, esteve entre as melhores colocações, foi uma das primeiras a chegar na Academia de Formação em Segurança Urbana, certo, Carlão? Ao término do curso de formação de GCM, terceira classe, também esteve nas melhores colocações, tanto que teve o direito de escolher a unidade a qual queria trabalhar, né, a qual ele escolheu a IAI. Também a excelente, excepcional profissional, em pouco tempo trabalhando, tirou notas boas lá na Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório, na CAEP, né? Isso. E a nós, infelizmente, do Sindiguardas, né? A única forma que nós tivemos de retribuir a confiança a qual ela trouxe, né? Quando ela depositou lá no dia 16 de fevereiro, que ela fez a filiação do Sindiguardas, confiando ao Sindiguardas que nós defenderíamos a sua vida funcional, infelizmente, foi nesse trágico episódio, né, que antecipou a única certeza que nós temos na vida, né, Carlão, que é a morte, mas antecipou, né, uma antecipação triste. Eu gostaria de deixar meus pêsames à família, a dona Lúcia, o seu pai também, essa nobre guerreira, GCM, terceira classe, Thalita, quebradora de paradigmas. E que Deus abençoe a família e que, de alguma forma, consiga dar um calento para que eles possam passar esse luto. Pessoal, chegamos ao fim de mais um programa Fique por Dentro, né? Este programa ficou um pouco grande, mas eu quero agradecer a você que assistiu do início ao fim e até mesmo você que navegou na timeline aí do nosso programa, não é não? Exatamente, policial. Curta, comente, compartilhe em todas as nossas redes sociais. É muito importante. A família Sindiguarda São Paulo encontra-se de luto.